A mensagem de hoje, gente, é sobre as desigualdades. As desigualdades que a gente vê e que aparentemente, né, a gente acha injusto, né, que elas aconteçam da forma que aconteçam, tá? Então, as desigualdades, sobretudo as desigualdades de riquezas, eu trago para vocês como referência bibliográfica, né? Que eu sei que muitos gostam aí de estar indo lá e dando uma lida. Então, no Livro dos Espíritos, vocês vão encontrar falando dessas desigualdades na questão 219, 707, 711, 807 a 816. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar no capítulo 13, nos itens 15 e 16, no capítulo 16 todo e no capítulo 18, nos itens 14 e 15, né? Então é um tema vasto, né? Tem muita referência bibliográfica, mas nós vamos dar hoje através de uma mensagem geral, né? Que é o que foi pedido aí pelo Roberto. Por que ele pediu para falar sobre as desigualdades? Porque já é tempo de nós termos o entendimento que, primeiro, todas as desigualdades, sejam elas positivas ou negativas, não são, a gente não pode atribuir essas desigualdades como Jesus culpado, como Deus culpado. Nós estamos aí chegando na Semana Santa, é hora de reflexão, é hora de refletirmos sobre a caminhada de Jesus na Terra, é hora de refletirmos tudo que ele nos deixou de ensinamento, de ato de amor, um legado muito grande, né, que Jesus nos deixou. Jesus largou tudo e foi andar pelo mundo para poder falar de Deus e nos deixar princípios e ensinamentos. E nós, às vezes, quando nos vemos diante de uma situação ou nos comparando ao outro, é muito comum que a gente fala: Deus é muito injusto, a vida é injusta, Jesus Cristo é injusto. Então, que nós possamos, durante toda essa Semana Santa, refletirmos sobre essas nossas frases e palavras que às vezes saem das nossas bocas, até mesmo, né, sem pensar de fato no que nós estamos dizendo. Então, existem as desigualdades. Primeiro, mais uma vez, nós vamos nos remeter ao projeto reencarnatório de cada um. Se existem lugares com mais riquezas e lugares com pobrezas muito grandes, não é injustiça divina, mas sobretudo o planejamento reencarnatório de cada um, de acordo com as suas necessidades. E aí pode vir a pergunta: Ana, mas uma pessoa que tem muitas posses, né, vai enfrentar muito menos dificuldade do que quem não tem, né, posse material. Mas é aí que nós nos enganamos. O pobre, no sentido material de hoje, pode ser aquele que em uma outra encarnação foi senhor de muitas posses e o usou de uma maneira a qual não deveria. Caiu nos seus excessos. Hoje reencarna de uma forma mais precária para poder aprender a resignar e a ter mais ciência, dar o determinado valor a cada coisa. Quem vem com muitas posses do outro lado pode ter tudo materialmente, mas infeliz espiritualmente, psicologicamente. O que tem muitas posses está aí à mercê do excesso, porque se comete excesso,
pode saber que vai ter que reparar em alguma ocasião. Quem muito recebe, quem muito tem, muito precisa dar, porque muito lhe será cobrado. E quando a gente fala em questão de dar, não é só em questão material, é em questão intelectual, é em questão de caridade, é em questão de beneficência. Porque tem muito mais oportunidade de que todos os demais. São mais oportunidade de estudo, mais oportunidade de, através do estudo, elevar-se moralmente, ter-se então consciência. Foi-lhe dado muito para que ele conseguisse chegar e estar aonde ele está. Então, aquele que muito tem precisa dispensar muito mais ao próximo. E aquele que vem com essa escolha é justamente nesses quesitos que precisa trabalhar. Ele precisa entender que o dinheiro, as posses, não é o mais importante. Porque embora o dinheiro te traga conforto, o conforto que ele vai te trazer é material. E você veio para um aprendizado e numa necessidade espiritual. Do outro lado, nós vemos pessoas com inúmeras dificuldades. Elas também vêm com esse pedido através do seu projeto reencarnatório. Para quê? Primeiro, para instigar no outro a luzinha de ops, eu preciso ajudar. E ele, para poder aprender a viver com o pouco, não ter mais excessos. Isso na questão material. Mas existem muitos aqueles que são pobres no sentido de material, de dinheiro, de posses, mas que são ricos e resignados espiritualmente. Quando nós vemos determinadas situações, fulano desencarnou dessa tal forma, Deus é muito injusto de permitir que isso aconteça. Não. Deus e Jesus Cristo é misericordioso por permitir que aquilo aconteça. Porque cada existência, um ato. Então, nós viemos nesse ato para reparar algo, foi pedido por nós. Então, todas as vezes que vocês verem uma coisa acontecer, uma criança, alguém ceifou a vida daquela criança, aos nossos olhos crus, parece que Deus foi injusto de deixar aquilo acontecer. Lógico que nós não vamos entrar aqui na questão de justiça terrena. Aquele que comete qualquer crime que esteja elencado no Código Penal onde estão os crimes, a justiça brasileira, a justiça processual penal, é que é responsável, né, para que isso seja feito. Aqui nós estamos falando da questão espiritual. Porque geralmente o que acontece é a consequência de uma coisa que vem lá de trás. Então a justiça terrena vai cuidar do que da alçada dela. Agora a justiça espiritual está tudo anotado e arquivado. O que a gente faz quando a gente vê um determinado ato, presencia, fica sabendo e nos parece injusto? Aos nossos olhos parece ser injusto. A gente faz uma prece pedindo Deus misericórdia de ambas as partes. Senhor, se algo foi sanado entre aqueles, Senhor, tenha de cada um a misericórdia dentro da proporção devida. Então a gente faz a prece, mas o que nós não podemos fazer jamais é jogar essa culpa para Deus, para Jesus Cristo, embora eles não importam com isso. Eles são seres muito mais evoluídos do que nós, né?
Mas como nós precisamos evoluir, como nós precisamos andar e caminhar para chegar até junto deles, nós só vamos conseguir se nós também fizermos esse raciocínio e ter o entendimento de que tudo que nos passa, tudo que passa na vida do outro, nada mais é consequência dos nossos atos e das nossas escolhas, seja nessa vida ou seja numa vida passada. Jesus veio pelo mundo para deixar a palavra, para tentar lavar um pouco ou lavar tudo, mas ele não conseguiu porque o pecado ainda está instaurado, né? Conseguiu, que eu falo no sentido de acabar com o pecado, né? O pecado está aí, mas o que Jesus fez foi deixar esse legado enorme para que nós pudéssemos refletir. Então a Semana Santa se aproxima. Eu peço a vocês que cada dia, né, vocês venham com uma reflexão diferente. Em especial na quarta-feira, eu peço a vocês, sobretudo, que lembrem da dor de Maria, a mãe de Jesus, que passou por tanta dor, como muitas mães aqui do nosso grupo passou quando precisou devolver o filho à pátria espiritual. E que Maria ainda passou sabendo que aquilo que faziam com o seu filho era injusto, porque o seu filho nada mais, nada menos era Jesus Cristo. Já era um espírito puro, sem pecado, com perfeito entendimento, que veio apenas para deixar a palavra, para instaurar o amor, para que pudesse cessar a guerra, para que pudesse deixar estagnado em nossos corações o perdão, para que as chagas da humanidade pudesse olhar pela sua palavra e fechar um pouco, tentar fechar um pouco dessas chagas em cada um de nós. E que nós possamos ser como ele, passar com resignação, com sabedoria e entregando o nosso caminho para Deus. Todas as vezes que aquilo fugir do nosso controle, a gente entrega para Deus. Todas as vezes que a dor do desencarne do nosso ente querido bater em nossos corações, que nós lembremos de Maria. Não estou dizendo que não vale a pena ou que a dor que de perdermos um ente querido seja menor. Mas nós estamos falando da perda física, do assassinato de Jesus Cristo. E nós já sabemos que quem somos nós para chegarmos aos pés de Jesus. De tão perfeito que ele é, ele encontra-se na classe dos espíritos puros. Então imagina essa dor dessa mãe, assistindo todo o sofrimento desse filho sem nada poder fazer, e ainda assim, depois que Jesus está ali na cruz com o corpo físico morto, Jesus já sabia que ele estaria junto do Pai, tanto que ele olhou para aqueles dois que estavam do lado, né? Os dois ladrões que o reconheceram como sendo Jesus Cristo, o Salvador, pediram perdão para Jesus e Jesus disse a ele: nos encontramos no reino do meu Pai. Então Jesus já era sabedor da vida após o desencarne e mesmo sem nada dever, Jesus estava ali cumprindo com resignação e entregando ao Pai. Então vamos pensar na dor de Maria, vamos pensar na força e na resignação de Jesus Cristo, nos passos de Jesus Cristo até o Calvário, e entregar. Nós vamos fazer
tudo que tiver ao nosso alcance para nós nos mantermos equilibrados, para nós nos mantermos caminhando, mas sobretudo toda vez que nós nos encontrarmos em dificuldades, nós vamos lembrar de Jesus Cristo, que nada devia, e ainda assim passou com resignação. E nós muito devemos e reclamamos às vezes até demais. Então vamos pensar no nosso projeto reencarnatório, vamos pedir forças para que nós possamos conseguir cumprir o nosso projeto reencarnatório, vamos pedir a Deus e a Jesus Cristo que ampare os nossos entes queridos na pátria espiritual e, sobretudo, que derrame sobre a terra bênçãos de muito amor e de muita paz, de muito perdão, de compreensão, de empatia, de menos vaidade, e que nós possamos entender que nós estamos na matéria, que nós vamos embora e que aqui não é a nossa origem, que nós estamos aqui de passagem. Então não deixe a Semana Santa, passar em branco. Vamos refletir sobre cada ensinamento que Jesus veio e nos deixou. E vamos deixar de atribuir a Ele erros que são nossos. Erros que nós cometemos e que essas consequências são nossas pelos nossos atos passados ou os nossos atos passados em outra encarnação ou passado bem perto ainda nessa encarnação. Então, toda vez que nós nos ver passando por uma determinada dificuldade, vamos procurar entender e olhar o ponto em que eu errei, em que eu posso melhorar, Sabendo e tendo consciência que nós precisamos ser humildes diante da situação, mas nós não precisamos ser subservientes, Nós precisamos ter o olhar humilde, mas nós também não podemos curvar ao ponto de querer ser sempre o bonzinho para que o outro venha e nos monte. Não é disso que eu estou dizendo. Não é deixar que façam de você o que quiserem, é ter consciência dos atos. Porque Jesus, ele só tem uma coisa por nós, misericórdia. E ele só está no leme de tudo. Ele só está no controle de tudo porque ele nos ama, porque a misericórdia dele é infinita, porque ele não tem necessidade nenhuma, se ele não quisesse, se não fosse o ser puro de amor que é, ele não tinha obrigação nenhuma de estar olhando por nós, porque ele não tem nada mais para reparar. Ele não tem nada mais para espiar, nada o que arrepender. Nós é que ainda estamos engatinhando, cheio de defeitos. A gente faz o nosso projeto reencarnatório, vem para a Terra, muitos pontos desse projeto vão dar errado e ainda vamos contrair mais dívidas para poder pagar nessa existência ou na outra que vier. Então vamos ter com Jesus um olhar justo, vamos ter com Deus um olhar justo de misericórdia e amor, e vamos lembrar de Jesus como aquele que passou pela terra, deixando princípios de amor, de paz, de perdão, de esperança e de força e persistência para que nós possamos aí cumprir até o final aquilo que nos foi destinado, assim como ele também foi cumprir. Tá bom? Essa foi a nossa mensagem de hoje e eu abro agora para que quem desejar possa fazer sua pergunta, Muitas pessoas vêm perguntar, Ana, onde está o corpo de Jesus, As pessoas às vezes são tão hipócritas, que às vezes ficam ainda questionando essas perguntas, Eu geralmente nem entro nesse quesito, porque eu não quero saber onde está o corpo de Jesus. Eu quero saber o que Jesus nos deixou e o que ele faz para nós.
Porque o corpo de Jesus pouco importa. Jesus é um espírito que passou pelo mundo, esteve na carne assim como nós. Quando nós desencarnarmos, o nosso corpo perecer, né? A gente vai ficar falando, cadê o corpo? Cadê os ossos de fulano, né? Eu mesmo não quero nem saber. Embora, né? Cada um fala uma coisa sobre isso, existem essas correntes, né? Uma divergindo da outra, né? Mas eu acho que isso não é o importante para a gente poder adentrar no assunto. O que Jesus nos deixou foi ensinamentos, tudo que ele fez, né? Todos os seus atos, a sua conduta, né? Eu acho que a gente tem que pegar para nós e refletirmos para que nós possamos também ter um determinado crescimento e quem sabe, né? Ainda está muito distante, mas nós vamos chegar, mas quem sabe a gente possa, fazendo essas reflexões, chegar mais rápido, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? A gente sabe que lá, né, a gente conversando sobre as desigualdades, principalmente na questão África do Sul. Ana, por que, né, o pessoal lá da África do Sul tem tanta gente ali, né, essas pessoas que reencarnam nesse lugar com um sofrimento muito grande, passando muita fome? Gente, já nos foi dito, né, por muitos mentores, e acho que até mesmo pelo Chico, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu já li alguma coisa sobre isso. Mas o pessoal que reencarna na África, lá naquele pedacinho de muito sofrimento, geralmente, né, lógico que tem algumas exceções, mas geralmente foram espíritos que em outra encarnação tiveram muitas posses, tiveram à frente de um conjunto muito grande de pessoas, né? E nada fez em prol daqueles que estavam ali. Querem ver um exemplo de espírito que pode reencarnar na África com sofrimento, com fome, com miséria? Políticos. Os políticos têm muita posses, têm muitas oportunidades para fazer para o próximo, mas a ganância é tão grande que faz tão somente para ele mesmo, olhando para o próprio umbigo. Então deixa uma população, deixa uma cidade, deixa um estado em um estado deplorável, né, a ponto de ainda existir fome. Então, se nessa encarnação ele teve toda essa posse e ainda assim aquilo que ele precisava fazer ele não fez e ainda deixou-se instaurado a fome, ele reencarna um lugar onde ele vai expiar. O que é o expiar? O expiar é você sentir na carne aquilo que um dia, por um ato seu, você fez com que alguém experimentasse. Né? Vocês lembram? Um ato negativo, para que ele seja apagado, ou seja, quitado da sua linha ali da eternidade, de todo o seu histórico, ele precisa que você primeiramente se arrependa, repare, né? O que é arrepender? É reconhecer, não, eu fiz errado. Tá, então eu tenho a consciência, isso é arrependimento. Reparação é você ir até aquela outra pessoa e falar, olha, o meu ato com você foi errado, você me perdoa, mas o ato às vezes é tão grave que você, além de precisar do perdão, você precisa de expiar. Passar na carne aquilo que você fez o outro sentir. Para que quando você passa aquilo, você de fato entende, não, realmente é muito ruim. Porque a gente sabe, né, gente, que às vezes quem não passa pelo problema, é difícil entender o problema.
né? Ah, mas como assim, fulano? Ah, como assim? Porque você não passou, você não está na pele passando essa determinada situação. Porque às vezes, né, é assim, a gente olha a pessoa passando determinada coisa, ou então a gente feriu aquela pessoa, você vai lá, pede perdão, a pessoa te perdoa, mas você continua fazendo a mesma coisa com outras. Mas quando você passa na pele, você fala, eu não desejo isso para ninguém, porque eu experimentei na carne aquela dor. É igual muita gente vira e fala assim, nossa, fulano teve a perda física de ciclano. Nossa senhora, mas fulano tá fazendo uma tempestade em um copo d'água. Então tudo precisa ser analisado. Porque às vezes o que o outro fala de tempestade num copo d'água, né? É a tempestade que ela precisa experimentar para não dizer ao outro que é uma tempestade. É lógico que nós precisamos trabalhar essa dor, nós precisamos trabalhar essa perda física, nós precisamos continuar a nossa jornada, a nossa missão, terminar o nosso projeto reencarnatório, ter entendimento e ter equilíbrio, mas a gente sabe que a dor existe. Principalmente enquanto estamos vivendo as fases do luto. Nós precisamos respeitar o outro. Lógico que se isso começasse a prolongar prolongar aí aos anos, né? E a pessoa não consegue se reerguer, ela está precisando de ajuda, porque a vida precisa continuar. Então a gente vai procura um médico, procura um psicólogo, procura uma ajuda espiritual dentro da sua fé, dentro daquilo que você acredita, para que você possa se reerguer. Mas no primeiro momento, nós não podemos ter esse julgamento. Então, a gente precisa, em determinados casos, né, é necessário que se passe na carne para poder sentir o que é. E eu vou dizer, as nossas dívidas são tão grandes, né, que a gente às vezes não consegue mensurar essas dívidas. Porque veja bem, eu já tenho dívidas de reencarnações passadas. Aí eu venho para essa e contraio mais dívidas. Aí às vezes, a hora que eu vou sentar para colocar em prática o meu olhar, nem colocar em prática não, fazer uma análise do meu projeto reencarnatório, eu vou ver que eu não consegui cumprir foi quase nada, né? Aí eu cheguei aqui com uma sacolinha desse tamanho de dívida, volto com uma sacola desse tamanho, igual aquele sacão de lixo, né? E aí? Mas muitas das vezes é falta de entendimento, é falta de respeito, né? É achar-se que por eu estar numa determinada posição, porque hoje em dia tem isso, né? As pessoas intitulam tudo, né? Ah, se fulano é determinada coisa, ele é mais alto do que o outro. Não tem nada disso, gente. Nós todos somos iguais, cada um exercendo aquilo que lhe compete, mas cada um fazendo com honestidade, né? Então, às vezes as pessoas se acham num posto superior, se acham na oportunidade de pisotear o outro, né? E é aí que vem as dívidas grandes, de monte, né? Vem aos montes. Então, quando nós vermos também, igual eu citei o caso da África, das pessoas que estão lá, dos espíritos que reencarnam lá, né? Então, eles estão sentindo na pele, na carne, mas não cabe a nós julgamentos. Sabe por quê? Porque quem vai nos dar certeza de que um dia nós também não estivemos lá pagando por atos que nós fizemos outrora? Não nos cabe elencar problemas de ninguém. Nos cabe olhar para nós mesmos em que eu posso te ajudar. Então, se eu posso ajudar o pessoal da África, é excelente, ajuda mesmo. Ajuda, porque você não sabe o dia de amanhã. Às vezes você ajuda hoje
Você não vai encontrar com aquela pessoa que te ajudou, que você ajudou, né? Mas você vai encontrar com outra, universo te devolvendo aquilo que um dia você jogou aí nesse universo e voltou para você. Então, ajuda. Olhe mais para si mesmo, porque o seu projeto reencarnatório, com você olhando para si mesmo, tem mais chances de ser sanado mais coisas, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício, fazer o bem o máximo que a gente puder, né? Ter entendimento e ter equilíbrio para que possamos ter forças para seguir, porque a vida vai continuar, respeitar o projeto reencarnatório do outro e as situações que nós encontramos na Terra, que são diversas, que nós não possamos atribuir a Jesus Cristo e a Deus culpa de nada, porque os únicos culpados de onde nós estamos inseridos e daquilo que nós estamos passando, seja no corpo físico saudável ou não, seja numa casa boa ou não, seja numa cidade boa ou não, com vizinhos bons ou não, com amigos ou não, isso é fruto de toda uma nossa existência em algum ponto da eternidade. Então vamos nos ater a isso. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E quando eu falo isso, não é responsáveis sobre os nossos atos em relação à justiça terrena. Nós estamos falando isso também em relação à justiça espiritual. Lembremos de Jesus e vamos atribuir a Ele o que é justo. Nós só estamos na terra por misericórdia divina. E nós vamos chegar vitoriosos, se Deus quiser, porque Ele está no leme de tudo. Ele é misericordioso, a misericórdia é infinita e nem Deus e nem Jesus Cristo têm obrigação nenhuma de nos amparar. Porque eles não nos devem nada, muito pelo contrário. Nós é que devemos muito a eles. Então vamos pensar em Jesus Cristo, vamos pensar em Maria, vamos pensar na dor de Maria, vamos pensar em Jesus em cada passo que ele deu no Calvário, podendo mudar aquela situação a todo momento, mas ele era sabedor que foi para aquilo que ele veio, foi para deixar aqueles ensinamentos, sobretudo para que todos, refletissem sobre injustiça, sobre julgamentos sem conhecer, é que ele passou por tudo aquilo com resignação. Então que nós possamos também passar como Jesus, mas para que nós possamos conseguir, nós precisamos de equilíbrio, e esse equilíbrio vem do entendimento. A empatia, nós precisamos, a Ana Paula está falando, é que infelizmente sempre se acha que a nossa dor e problema é maior que a dos outros. Nós não aprendemos a nos colocar um minuto sequer no lugar do outro. É isso mesmo, Infelizmente, Ana? Infelizmente. Lógico que é o que eu acabei de falar. Tem pessoas que quando a gente estende a mão e não quer ajuda, nós precisamos deixá-la, Até mesmo por respeito, Então eu estou pronto para te ajudar. Você não quer a minha ajuda? Eu te respeito e sigo o meu caminho, Mas o que eu puder fazer pelo outro, eu preciso fazer não pelo outro, mas por mim. Porque eu preciso ser uma pessoa melhor, porque eu preciso ter empatia. Se eu tenho mais conhecimento intelectual, moral e equilíbrio, eu preciso dispensar mais ao outro, porque esse é o meu grande desafio. Se eu tenho muito, eu preciso dispensar muito, Então é isso, são essas as reflexões que nós precisamos de fazer.
Qual que é o relato da Sueli? Deixa eu ler o relato dela aqui. Ana, meu marido faleceu vai fazer 2 anos em agosto e eu não consigo esquecer dele. Choro muito, ainda sofro, tenho vontade de me matar. Eu sei que se eu fizer isso não vou encontrar ele. Só penso que vou encontrar ele, não sei o que faço, mas estou sofrendo muito, muito mesmo. Vivo sozinha, às vezes vem minhas filhas aqui, mas vivo mais sozinha. Sinto muita falta dele. Vamos responder para a Rita, né? É Rita Rodrigues, né? Que a Sueli respondeu para ela. Olha, Rita, eu não sei se você já nos acompanha e está aqui conosco há mais tempo, né? O seu nome não me é muito familiar, né? Mas o que eu tenho para te dizer e que eu já disse aqui muitas vezes, né, para que nós possamos ter mais clareza diante das coisas. Nós, primeiramente, somos seres únicos, né? Não existe ninguém igual a nós. Cada um com a sua peculiaridade, cada um com o seu valor. Mas nós somos únicos. Nós viemos sozinhos, voltaremos sozinhos ou coletivamente, se assim estiver descrito e autorizado no nosso projeto reencarnatório. O que você primeiramente precisa entender é o seguinte: nós viemos à Terra para aprender, reparar e expiar. Viemos à Terra, crescemos, você veio inserida num seio familiar ao qual você necessitava. Desse seio familiar você se desenvolve, forma-se então uma outra família. Ali estão quem? Ali estão também pessoas, né? Em relação aos filhos, pessoas que você tem que ensinar, tem que abrir um determinado caminho, mostrar para ele, né, determinadas condutas, ensinar princípios, sobretudo também aprender com eles, porque a gente aprende muito com os nossos filhos. Né? Nossos filhos muitas das vezes, né, são espíritos mais evoluídos do que nós, por isso que é muito normal e natural que um filho se sobressaia mais que os pais, né? Mas você precisa entender o seguinte: essa dor da separação física é grande, mas nós não possuímos as pessoas. A nossa vida terrena, essa nossa encarnação, ela não tem que ser interrompida ou deixar de seguir porque o outro se foi. Primeiro, pelo respeito ao outro. Esse era o projeto reencarnatório dele. Olha, eu vou para a Terra, vou nascer em tal família, vou me desenvolver, vou contrair uma família, vou ter filhos, mas nessa data, nessa oportunidade, eu vou voltar para minha origem, eu vou voltar para casa, porque tudo aquilo que eu coloquei como itens para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento e reparação, já foram esgotados. O tempo que me foi permitido foi esgotado e eu preciso retornar. Nós precisamos, gente, fazer esse exercício. Porque senão a gente cria um apego muito grande. Eu não estou dizendo aqui em momento nenhum que nós precisamos largar para lá, que é fácil. Não é. Mas lembrem-se, nós estamos aqui para o nosso crescimento moral. E dentro desse nosso crescimento moral está essa questão do desapego. Está na questão de exercitar e deixar de lado o nosso egoísmo.
Eu vim com o meu projeto reencarnatório, assim como vocês vieram com o de vocês, no momento adequado, todos nós vamos voltar. Se um companheiro meu, se alguém da minha família retorna à casa do Pai, retorna, né, à origem, o que nós precisamos de fazer? Oração em forma de conversa. Buscar equilíbrio e entendimento dentro daquilo que é a sua fé, dentro do que você tem base, dentro do que você acredita, dentro daquelas palavras que são lhe ditas e que de fato assentam no seu coração. Porque você também precisa continuar com o seu projeto reencarnatório. E aí não adianta o desespero, porque diante da morte do corpo físico, nada podemos fazer. Em relação à morte do corpo físico, a ciência está aí para explicar. Né? Quanto à morte do corpo físico, nós não podemos fazer nada. Mas o espírito vive, assim como vive Jesus Cristo. Que esse também foi um dos ensinamentos que ele nos deixou. Olha, a vida continua. O que morreu foi meu corpo físico, mas eu estou aqui. Tanto que ele veio e apareceu para todos os apóstolos e se materializou a ponto de mostrar as suas chagas para Tomé. Tomé já estava crente, mas como Tomé durante toda a sua existência sempre negou, Jesus disse a ele: toque, porque Tomé só crê no que vê, né? E Jesus disse a ele que embora tivesse só vendo, que tocasse, para que ele pudesse crer. Então que nós não sejamos como Tomé. Que nós também não sejamos como Pedro, homem de pouca fé. Mas que nós possamos exercer o equilíbrio, o entendimento e dizer: Senhor, essa perda física dói e sangra, mas eu sei que o meu ente querido vive, assim como eu sei que o Senhor também vive. Então, Senhor, me dê forças para me permanecer de pé. Porque se você se desespera e tira a sua vida, você vai contrair uma dívida gigantesca e os seus problemas não cessarão. Pelo contrário, os seus problemas aumentarão. E pense bem, se você segue hoje sem o seu companheiro e com muitas das vezes da ausência física das suas filhas, tem aprendizado aí. Passe com resignação. Além da nossa família de sangue, nós temos uma família enorme, que são todos os nossos irmãos, porque nós somos irmãos, que está aí na terra. Dispensa a outro. Tô sozinha em tal momento, vou procurar um trabalho voluntário para fazer. Vou dispensar ao outro amor, carinho, atenção, palavras, trabalho braçal. Preencha seu tempo. Comece a olhar a vida com outros olhos. E não atribuindo a injustiças divinas, injustiças terrenas. Nada é por acaso. E não existem erros nos projetos reencarnatórios, a não ser os nossos erros. Aqueles que nós viemos trazendo e aqueles que nós, além de trazermos erros para sanar, a gente volta com eles ainda maior. Então pense nisso.
Tem muita gente precisando de apoio, precisando de atenção. A existência é difícil. A Terra, então, passando por regeneração, tá tudo mais difícil. Tá tudo bagunçado. Tá tudo misturado. Então, se nós desesperarmos, é pior. Você pode chorar pelo seu companheiro? Chore, mas chore com equilíbrio. Senhor, eu choro hoje, mas eu choro a saudade daquilo que foi bom. Mas, Senhor, eu tenho equilíbrio, eu tenho consciência que eu preciso estar de pé e seguir. Então, Senhor, me dê forças para que eu possa perseverar. Esse é o caminho. Não adianta. O desespero, ele só atrapalha e faz com que você haja sem sabedoria. Que possamos olhar para os passos de Jesus. Que possamos ter 1% da sabedoria de Jesus. Que nós, devedores que somos, possamos passar com persistência, como Jesus passou, com paciência, todos aqueles passos do Calvário, embora não devesse nada. Quem somos nós para desesperar diante de uma situação, sabendo que Jesus está ali ao nosso lado em todo o tempo? Exercite a sua fé. Porque aquele que pode e que sabe, que tem consciência do quão é importante exercer a sua fé, exercer o seu entendimento e o seu equilíbrio, olhar, né, para as coisas espirituais, não esquecendo das nossas responsabilidades terrenas, porque nós estamos na terra, nós estamos na matéria, nós precisamos esgotar todas as possibilidades que tiverem ao nosso redor, mas entregando para aquele lá do alto sempre. E pensando, né? Meu pedido é viável ou inviável, de acordo com o que nós estudamos sexta-feira, lá no livro de Patrícia, no capítulo 13. Isso que eu peço para Deus é supérfluo? Isso que eu peço e atribuo para Jesus Cristo é inerente à minha atitude ou eu estou deixando algo para Jesus fazer no meu lugar? A Rita está dizendo, sabe, Ana, tem um serviço para mim, é cuidar de um menino de 5 anos. Ele perdeu a mãe com 1 ano e 2 meses. Acho que é aí que vou recomeçar minha vida. Recomece. Nada melhor do que criança. Vida que chega pura e que você pode ajudá-lo na edificação de um cidadão do bem, de um espírito do bem, de um edificar esse espírito no bem. E nada melhor do que a idade, do que os idosos, com a sabedoria de toda uma existência. A minha mãe às vezes fala, né? Sabedoria é uma coisa que quando você tem, você não sabe mais o que fazer com ela, porque a idade já chegou. Mas sabe sim. A sabedoria chegou, embora muitos não queiram escutar, passe a sua sabedoria. Porque se através da sua sabedoria você conseguir abrir um caminho que seja para um ser, você já é vitorioso e vitoriosa diante do olhar de Deus. E é isso que nos importa. Tá? Recomece. A vida continua, o seu companheiro está bem, está socorrido, né? Mas sentindo toda a sua negatividade, segundo o Roberto. Mas recomeçar é necessário. Oi, Bárbara.
A Bárbara está dizendo que trabalha em um abrigo de idosos. Dispense a eles afeto e colha sabedoria. Toda vez que eu vou fazer um serviço voluntário, que geralmente é com idosos, eu fico muito atenta às palavras. Na grande maioria das vezes é ensinamento puro. São palavras, ações. E aquilo que você vê de bom, traz para si. Porque os mais velhos estão indo, os mais novos vão lançando também a semente, os que vêm atrás também vão colhendo essas sementes e vão também jogando essas sementes para que o mundo seja melhor. Que Deus, Rita, derrame sobre você as bênçãos da paz, a força da sabedoria, a necessidade do equilíbrio, as bênçãos do amor, da saúde, para que você possa perseverar e concluir o seu projeto reencarnatório. O reencontro, minha amiga, é certo, porque todos nós vamos desencarnar um dia. Todos. Isso é fato e está diante dos olhos de todos nós. Não se perca por uma perda física, tá? Uma perca física, ela é momentânea, porque o nosso corpo também vai perecer. E nós também vamos voltar à nossa origem, que é em espírito.